uma palestra breve, mas eu vou estar aqui acompanhando o chat, então o que você precisar, me dá um toque, tá bom? Belezinha, professor. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem o mais próximo disso possível. Falou, Cláudio. Tá gravando, tá bom? Beleza, já vi aqui. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. O Cláudio falou muito melhor de mim do que eu mesmo falaria, então acho que eu nem preciso falar mais alguma coisa sobre mim. E aí eu vou dar continuidade ao estudo de vocês sobre a parte de Software Defined Networks. E aí, para conduzir essa aula, eu estou usando como referência esse material aqui da UFBA, né? Que é um material muito bom. Depois eu posso compartilhar até com vocês, para vocês acompanharem e verem toda a dinâmica que foi, para terem também uma documentação. Não achei nem necessário fazer um outro material, tendo todo esse material disponível aí na internet em Creative Commons, importante frisar isso, como também é o material do professor Cláudio. Mas, enfim, só fazendo uma retomada do que você já vem vendo, né? Eu não sei exatamente até que ponto vocês viram, que nível de detalhe vocês já viram dessas coisas, mas uma retomada básica, uma retomada rápida. A gente tem as redes tradicionais, né? Que vem até hoje ainda utilizando ferramentas para a questão do networking, como o Gabriel falou na semana passada, tanto dos algoritmos de roteamento específicos, quanto da parte de camada 2 lá, né, de switching, de packet switching. Todas são soluções fechadas e não necessariamente você tem uma integração muito, muito boa entre as camadas subsequentes e para fazer as tomadas de decisão e os roteamentos. E aí você tem ali, você tem o hardware específico de packet forward, né, e de switching, que vai ser ali o switch, o roteador, que vai fazer todo esse gerenciamento. Um sistema operacional fechado, de maneira geral, feito pelo fabricante. Tem até algumas soluções abertas, mas são poucas. E aí você tem alguns recursos específicos daquele fabricante para você fazer alguma otimização ou alguma tomada de decisão mais detalhada, tá? Só que esse modelo acaba dificultando muitas coisas, porque hoje você tem redes muito mais heterogêneas, que elas fluem, tem uma variação muito grande em quais dispositivos, quais dispositivos estão conectados, quais serviços são oferecidos, disponibilidade ou não que está de cada serviço, de cada dispositivo à medida do tempo, e isso acaba trazendo uma dificuldade de você acompanhar isso no dia a dia, e dificulta também para que você crie novos serviços, ou otimize esses serviços, e também o gerenciamento do dia a dia, né? Então, você tem toda essa comunicação, e às vezes acaba ficando até mais difícil quando você tem dois fabricantes diferentes dentro de uma mesma infraestrutura de redes, em que você não tem tanta integração de recursos, e acaba deixando você atrelado a um único fabricante, muitas vezes, para garantir que você vai ter um bom gerenciamento da rede ali, e uma extração também, um tuning, né, um fine tuning daquela rede, para garantir que vai estar tudo bonitinho. Então, para cada fabricante, ou até às vezes entre dispositivos só com variações de firmware, você tem atualização das configurações deles, seguindo um diferente conjunto de comandos de linha de controle. Você tem todas aquelas questões que eu já tinha falado antes, né? E aí a gente vem agora, já tem alguns bons anos aí, pelo menos uns 10, 15 anos, que a gente tem se consolidando a área das redes definidas por software, né? Em que você quebra toda essa barreira dos recursos exclusivos de um fabricante e do gerenciamento que não é homogêneo, né? Que você não tem uma maneira só de se comunicar com todos os dispositivos, e às vezes até você não tem uma central única de gerenciamento de toda a sua infraestrutura de rede.
Você tem isso quebrado e você consegue controlar tudo isso a partir de um sistema operacional que ele é interoperável, né? Você consegue comunicar com vários dispositivos de fabricantes diferentes e com recursos também homogêneos, os mesmos recursos de rede sendo disponibilizados para todos os dispositivos, e tem isso centralizado para que você consiga gerenciar com mais tranquilidade e também adicionar mais recursos para aquela rede ali, para aquele gerenciamento daquela rede, né? Então, o movimento da migração para a rede definida por software, ele exige que a gente tenha um protocolo comum para comunicação de controle da rede entre o hardwarezinho lá que vai fazer o packet switching ou o packet routing, né? Que a gente vai falar mais especificamente hoje sobre o OpenFlow, mas tem outros exemplos aí de protocolos para fazer esse gerenciamento. Você tem um sistema operacional do controle de gerenciamento daquela rede que tem algumas variações aí também. E você tem também a exigência, principalmente com essa questão da nuvem e dessas aplicações que tem muita elasticidade e acabam variando muito a rede também, a necessidade de uma API aberta e bem definida para que os desenvolvedores, a partir da medida que vão desenvolvendo novas aplicações, eles consigam ir extraindo o máximo de recursos daquela rede, gerenciando o máximo possível aquela rede a partir da sua aplicação, para que você tenha um ganho de desempenho da sua aplicação ali naquela coisa, né? Inclusive, é um fator muito interessante que até pouco tempo atrás, até hoje em dia, na verdade, ainda existe meio a segregação da pessoa que é o desenvolvedor e a segregação da pessoa que é o cara de redes, de operação, né? O movimento DevOps tem mudado um pouco isso, e isso vem num período bem parecido com o surgimento do movimento DevOps também, e que você consegue gerenciar os recursos de hardware e de rede a partir do seu software, né, que você está utilizando ali. E aí, o movimento do DevOps junto com o SDN tira muito dessa segregação de que, não, eu sou um desenvolvedor ou eu sou uma pessoa de operações de redes. Então, você acaba tendo toda essa integração, tendo que ter todo esse conhecimento para conseguir extrair o máximo da rede, do seu recurso de hardware, para fazer o desenvolvimento das suas aplicações, né? E aí, o OpenFlow, como eu já tinha falado um pouco adiantado ali, ela é uma interface aberta para controlar remotamente os equipamentos de rede que você tem, os recursos de hardware que você tem ali dentro da sua rede, e às vezes até dentro de um próprio computador, né, um recurso de rede virtualizado dentro de uma infraestrutura de virtualização, como pode ser no caso da VMware, do Docker, ou enfim, várias outras infraestruturas de virtualização, não só switches físicos também, como existe o Open vSwitch, que é também um sistema operacional, ou uma aplicação para switch, né, para redes de computadores dentro de um próprio servidor, de um mesmo servidor, ou entre vários servidores em si, tá? E aí, o OpenFlow foi se desenvolvendo. Você tem ali essa imagem que simplifica o entendimento, né? Que é aquela questão da separação do data path, que é a parte do hardware que vai fazer, de fato, o trânsito dos pacotes, e o control path, que é quem vai fazer o gerenciamento daquela rede, do roteamento dos bloqueios, de firewall, de todos os recursos de rede, tudo feito pela parte de controle, né? Então, você tem a integração aí, o OpenFlow ele vai se comunicar exatamente com essa parte de controle da rede, para que você tenha a integração entre os nós controladores, né, os servidores controladores e o hardware de redes ali, né? E aí, diferente do que a gente, inclusive, já estava acostumado em ver das aplicações de rede, que elas têm uma camada específica, eles consideram uma camada muito específica
um cabeçalho de cada protocolo para fazer as tomadas de decisões, né, dentro de cada uma daquelas camadas de rede, né, a física, rede, transporte e aplicação. A gente tem ali uma mescla de tudo isso quando você vai trabalhar com OpenFlow. Então, você tem ali, desde a camada MEC, tá, desde a camada física, até a camada de transporte, e dependendo do que você for utilizar como API, você pode considerar parâmetros de aplicação também, para fazer a tomada de decisão dentro do OpenFlow. Então, você acaba também podendo ter uma gerência muito maior de cada recurso, de cada usuário, de cada aplicação que está rodando ali na sua rede para fazer a tomada de decisão de uma maneira muito mais completa, né? E aí esse é um exemplo esses são exemplos de regras do OpenFlow, né? Que aí você tem, você consegue colocar esses recursos tanto de MEC, IP, TCP e a ação que você vai fazer a tomada de decisão ali dentro dentro do switch, que vai fazer essa leitura do pacote que chega e fazer o encaminhamento ou para o nó de destino ou para o nó controlador para que seja feita essa tomada de decisão lá, tá? A gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes para isso. E aí, só para garantir que a gente não vai ter uma confusão aqui entre SDN e OpenFlow, SDN é o conceito de você fazer essa separação e o gerenciamento da rede, né? Você tem a separação da parte do tráfego de dados em si, do data plane lá, e do control plane, dessa gerência, dessa maneira com que você vai trabalhar essas coisas. E o OpenFlow é o protocolo que é utilizado dentro dessa aplicação, dessa arquitetura, desculpa, para que você consiga operacionalizar toda essa dinâmica que vem trazida do Software Defined Network, né? Então, e aí como é que funciona o OpenFlow, né? Em cada um dos switches que está conectado ali naquela rede, você vai ter uma série de tabelas de fluxos que o switch vai considerar na hora que cada pacote entrar dentro chegar para aquele switch. E aí essas tabelas, elas vão fazer uma comparação entre o pacote que entrou e os dados que estão lá na tabela para fazer a tomada de decisão de qual ação vai tomar dentro daquele contexto, tá? E aí você vai considerar principalmente parâmetros de cabeçalho, isso dentro do switch, vai considerar os parâmetros de cabeçalho dos protocolos para fazer essa tomada de decisão. Então, e associado a todos esses switches, pode ser um ou mais switches, você vai ter ali um controlador, que vai ser o Network OS, que vai fazer essa gerência dessas tabelas de fluxos, né? E aí ele vai passar as coordenadas para cada uma das comunicações que está ali dentro daquela rede. Então, ele vai fazer ali a comparação, né? Se o cabeçalho tiver tais parâmetros, se o pacote tem tais parâmetros, o switch vai enviar o pacote lá para a porta 4. Se o cabeçalho tem outros parâmetros Y, né? Você pode também fazer a substituição de parâmetros do cabeçalho para fazer um encaminhamento e dizer para quais pacotes vão fazer isso. Isso aqui, por exemplo, parece muito com a dinâmica do que o NAT faz, né? Ele faz a substituição dos pacotes que vão entrando ou saindo da rede para fazer essa comunicação ser explorada da mesma forma. Então, inclusive, você tem esses vários outros recursos. Você pode implementar as funções de um proxy de HTTP dentro do seu OpenFlow, né, dentro da sua SDN. Você pode implementar um NAT, pode implementar um Firewall Stateful a partir das funcionalidades que você quer, utilizando esses recursos dos cabeçalhos e de encaminhamento, essas coisas. E também tem a opção de você configurar para, se eu não souber de nada do que está acontecendo,
me envia esse pacote aqui, o switch envia o pacote para o controlador, e o controlador é que vai fazer a tomada de decisão ali para casos mais específicos. Muitas vezes você pode fazer isso, por exemplo, para uma aplicação ou para uma API que é autenticada, e quem vai fazer a autenticação desse caso, nesse caso, não vai ser uma aplicação, a aplicação que você está desenvolvendo, mas esse trabalho vai ser feito lá dentro do servidor, né, de controle do OpenFlow, tá? E aí, eu estava falando muito sobre fluxos, né, sobre como essas coisas vão acontecer dentro da rede, da tabela de fluxos, das regras que cada fluxo vai ter, tá? E aí essa é a definição aqui para fluxos, né, que ele é constituído pela combinação dos campos de cabeçalho do pacote a ser processado pelo dispositivo, né? E o que é que isso vai representar? Quando o switch receber o pacote lá, que foi enviado por um nó que tá conectado a ele, ele vai associar esses dados desse cabeçalho a uma tabela lá de fluxos para verificar se tem a passagem de lá ou não. Então, ele vai pegar o MAC de origem, o MAC de destino, o IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino do cabeçalho de transporte, para fazer essa gerência lá desses pacotes. E aí um fluxo você caracteriza por essa tupla, né, desses 6 dados, associados também à ação que vai ser tomada, e cada fluxo desse é como se fosse uma regrinha do que o switch deve fazer para cada fluxo desses, tá? Não sei se está ficando claro. Lucas perguntou aqui, quando você tem um load balance que redireciona os pacotes entre hosts, ele é um tipo de implementação de SDN? Olha, as aplicações, o load balancer, ele é você pode tratar ele de maneira genérica, como uma aplicação que vai fazer, como o próprio nome diz, o balanceamento de carga entre servidores que servem uma mesma aplicação. Esses serviços que a gente tem hoje de load balancer são serviços específicos e não é necessariamente SDN, porque você tem ali você não está fazendo a configuração da rede, dos switches, do que está fazendo aí, do que a gente está acostumado a ver nessas aplicações de nuvem que a gente vê hoje, né? Mas você pode implementar as funções de um load balancer utilizando SDN. Você pode entender o serviço ou a aplicação, né? Nesse caso, a gente está colocando o load balancer como um serviço e você implementa as funções do serviço do load balancer no controlador de SDN. Beleza. E podem ir interrompendo, mandando mensagem aí, caso vá surgindo dúvidas, tá? Então, aí tem uma definição mais formal, mas basicamente é aquela mesma coisa que eu estava falando, né? E tem os exemplos aqui, tá? Então, você tem todos aqueles 6 campos que eu falei, né? Da camada física, de rede de transporte, que você pode setar, e você tem que setar pelo menos um deles. Então, você pode setar em um fluxo, no primeiro fluxo, por exemplo, todos os pacotes que têm um bloco, que estão endereçados para um bloco de rede, e não necessariamente só um endereço IP, vão ser encaminhados para a porta X do switch, tá? E aí, os pacotes que vieram da porta 2 do switch, e que tem ali, que estão na VLAN 10, e o MAC de destino é um MAC específico, você direciona para a porta Y do switch. E você vai fazendo toda essa gestão de vários protocolos que você considera ali na tomada de decisão, para que o switch faça essa leitura e encaminhe os pacotes à medida que as coisas vão acontecendo, né? E aí é interessante que ele inclusive fala aqui que você pode considerar tanto a VLAN também de rede que o cara está vindo. Enfim, de camada física, realmente, vários protocolos de camada física, como na camada de IP, você também pode
passar parâmetros do ICMP. Na camada de transporte, você pode colocar também parâmetros específicos de alguns protocolos, de algumas partes dos protocolos da camada de transporte, não só porta. Você consegue fazer várias outras especificações. E aí, essa é a estrutura da maneira com que você vai criando os fluxos, né, vai definindo os fluxos de permissão dentro da rede. Se tiver indo muito rápido, pessoal, pode falar, tá? Que aí eu dou uma desacelerada também, para vocês conseguirem digerir, porque eu estou vendo que está indo muita informação de uma vez. Talvez esteja indo muita informação de uma vez. Mas, enfim, aqui ele mostra, né, como é a estrutura de um frame Ethernet, em que você tem os dados definidos ali, da maneira com que o switch, antigamente trabalhava, né, que o switch tradicional, trabalhava, e você tem o preâmbulo, que é o preâmbulo lá específico do Ethernet, você tem o endereço MAC e o endereço de destino específicos dos dispositivos que estão ali naquela comunicação. O tipo, esse aqui é o payload do frame, que vai incluir todos os dados lá de rede, transporte e aplicação dentro dessa parte de dados, e o FCS, que é para fazer a verificação de integridade daquele arquivo, né, ou daquele frame. No caso do OpenFlow, o switch vai considerar um conjunto diferente de coisas para fazer essa tomada de decisão do que vai fazer, né? Enquanto no switch tradicional, ele vai considerar, por exemplo, só aqui dentro dos dados também, a informação de VLAN e o IP de destino, por exemplo, para dizer para qual porta ele vai enviar o pacote, considerando lá a tabela MAC que tem dentro do próprio switch, para indicar para qual porta ele vai enviar. Aqui ele vai considerar todos esses outros parâmetros, então ele vai subir ali pelo menos até a camada 4 para fazer a tomada de decisão do envio. Então você tem uma vastidão muito maior de pacotes para fazer essa tomada de decisão. Tá? E aí, como eu estava falando, né, quando o switch recebe um pacote, ele tem que comparar esse pacote que chegou lá, né, esse frame que chegou lá da camada física, e vai destrinchar ele até a camada de transporte, comparando com a tabela de fluxos que tem lá. E aí um outro recurso, inclusive, interessante, que a gente tem do OpenFlow, é que cada fluxo que está discriminado ali dentro daquele switch, você consegue também ter uma estatística tanto da quantidade de pacotes que passou ali, quanto que passou por aquela regra de fluxo, né? Quanto da quantidade de dados que passou, né? Quantos bytes de dados passaram por aquela regra de fluxo ali. Então, isso é interessante também para você, se você quer fazer alguma otimização dentro da sua rede e perceber que tem uma regra que está passando muita coisa e talvez dividir entre dois servidores, ou, enfim, por questões de segurança, você fazer o acompanhamento da evolução da quantidade de pacotes que tem ali para detectar um DDoS. Você tem vários outros recursos que você pode pegar também dentro dessas regras para fazer o gerenciamento dessa rede, e não só olhar o consumo de um switch tradicional. Tá? E aí, quando você chega naquela tomada de decisão, né, você vai tomar ação que também está discriminada lá dentro da regra de fluxo. Tá? Então, nesse caso aqui, a regra está específica para um IP de origem e destino, e a ação a ser tomada, nesse caso, poderia ser, por exemplo, fazer um encaminhamento para a porta 2 do switch, já que a origem está sendo 1 e o destino 2, tá? Dentro daquela rede. E aí a regra padrão que o OpenFlow dá ele vai fazer muito parecido com, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa de firewall já, mas ele vai fazer muito parecido com aquela questão do firewall para fazer a comparação com a tabela de regras, né? Nesse caso com a tabela de fluxos. Ele vai ver todos os fluxos que estão discriminados lá na tabela e
Caso não tenha dado match, né, não tenha combinado com nenhum dos fluxos ali discriminados, especificados, ele envia todo aquele pacote, todo aquele frame para o controlador, para que o controlador faça essa gerência, tá? E aí o controlador ele tem uma capacidade de hardware maior e de aplicações também maior para fazer a gerência para fazer a análise desse pacote e indicar para o switch o que é que ele tem que fazer, para quem ele tem que mandar, se ele bloqueia, se não bloqueia, se ele manda para mais de um nó, enfim, vai fazer essa questão, vai fazer esse processamento, tá? E aí o controlador, ele vai, como eu estava falando, ele pode enviar uma requisição de mudança de tabela de fluxos, inclusive, se ele perceber que alguma coisa mudou na aplicação, ele já consegue deixar aquilo ali meio que permanente, ou para que o switch já tome a decisão automaticamente, não precisa enviar novamente. Ou ele só trata aquele pacote exclusivamente e não envia necessariamente nenhuma regra, ou às vezes ele pode colocar também uma regra de tempo curto, né, que vai vencer em pouco tempo, só para que aquele pacote seja tratado da maneira específica, mas que aquela regra não fique permanente lá, para que não tenha mais uma entrada na tabela lá das regras que acabe dando uma latência maior à rede, tá? Ou fazer só o descarte do pacote lá, tá? E aí ele vai fazer a indicação lá do fluxo, né? Se a nova regra ele vai enviar para o switch, ó, quando o fluxo for o IP 192.6801 saindo desse IP e indo para 192.6802, você manda esse pacote para a porta 2, que é onde está esse IP lá, que é a rota que esse IP vai receber esse pacote, tá? Então, você tem ali, na tabela de fluxos, você tem os 3 campos, como eu tinha falado, né? Todas as partes lá da regra do fluxo, né? A ação que deve ser tomada quando essa regra for atingida por algum pacote. Então, ele pode fazer o encaminhamento desse pacote para uma ou mais portas. Ele pode fazer o encapsulamento desse pacote, como a gente tinha falado, e enviar para o controlador para que esse pacote seja analisado e venha uma devolutiva do controlador. Pode ser feito o descarte desse pacote automaticamente. Se ele só faz o encaminhamento normal, como já é de esperado, faz aquela consulta lá da tabela MEC e só encaminha diretamente, ou se você vai fazer uma alteração lá de cabeçalho, para fazer aquela questão lá de, eu posso fazer um load balance, eu posso fazer um NAT, eu posso fazer um firewall stateful, ou enfim, qualquer coisa, qualquer outra função de rede que pode ser implementada lá, tá? E, além disso, você tem as estatísticas, né, que é a quantidade de pacotes e a quantidade de bytes que passaram por aquela regra lá, né, que bateram naquela regra e seguiram o esperado, tá? E aí, esses são alguns exemplos de entradas da tabela de fluxo, como eu estava falando, são vários campos de regra lá que você pode passar, e aí você teria que escolher ao menos um desses campos para especificar. Então, você pode especificar um MAC específico de destino e encaminhar para uma porta específica, que é basicamente o que aquela tabela MAC clássica faz do switch, né? Você vê qual é o MAC de destino e só faz encaminhar o pacote para aquela porta em específico. Ou você pode ser muito mais específico, definindo todos os campos, né? A porta do switch que veio, o MAC que veio naquele pacote, o MAC de destino, enfim, todos os campos especificamente. Você pode bloquear, por exemplo, qualquer comunicação SSH, enfim, eu não vou passar um a um aqui. E aí tem a possibilidade também de você aglutinar, você dizer, um conjunto de MACs de um fabricante, por exemplo, e você usa a máscara de MAC para fazer essa definição. Ou você consegue colocar um conjunto de VLAN IDs aqui para considerar nessa tomada de decisão. Um bloco de IPs,
O protocolo que vem na sequência, você consegue filtrar também. Então, você consegue filtrar, por exemplo, se o próximo é TCP, se o próximo é UDP, se o próximo é ICMP, ou vários outros protocolos. E porta de origem e destino, você consegue colocar qualquer uma em específico, ou um range de portas, ou um conjunto de portas também, que você pode passar. E a açãozinha lá no final, quando você vai fazer o cadastro lá. Isso na tabela de fluxos de cada suíte, tá? E, inclusive, essa tabela pode e deve variar de suíte para suíte a partir da maneira com que está a topologia da rede, com quais dispositivos estão ali. Às vezes você pode até, eu sei que tem um suíte mais fraquinho dentro da minha rede, então eu não quero passar tanto pacote para eles, então eu consigo desviar alguns pacotes dentro dessa rede. Enfim, tem várias coisas que você pode tunar dentro da sua rede, você tem uma controlabilidade muito maior dentro da sua rede, tá? E aí, a tabela de fluxos vai fazer aquilo lá que eu tinha te falado, né? Que eu tinha falado para vocês, desculpa. É muito parecido com o Firewall, que ele vai fazer a comparação do cabeçalho linha a linha para ver se em algum momento chega na combinação lá, e quando ele chega no match, ele toma a ação indicada que foi feita lá. O outro componente do OpenFlow é o canal seguro que vai fazer a comunicação entre o switch e a controladora, né? O protocolo OpenFlow é também um componente que vai gerenciar essa troca de mensagens entre um switch e o controlador. Desculpa. E aí também, esse é um protocolo que está em constante atualização, à medida que novos requisitos de rede são especificados ou novas necessidades são encontradas, ele é constantemente atualizado. Ele tem a versão da 1.0 até 1.6 implementada até hoje, né, publicada, e o software controlador, que é quem vai fazer todo esse gerenciamento da rede. E pode, inclusive, estar conectado por outros nós, por outros componentes a partir da API. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá indo tranquilo? Tá dando para entender? Silêncio. Tudo certo, sim. Beleza. Obrigado. Bom, então, aproveitando já que tem eu já pulei o exercício de fixação 1, eu queria que algum de vocês respondesse essa primeira pergunta aqui no chat, ou no microfone mesmo, do jeito que der dar certo. Eu dei todas essas respostas já nessa brincadeira aqui, mas o que é um fluxo, o que é uma tabela de fluxos e qual é o equivalente da tabela de fluxos nos switches convencionais? Alguém se candidata aí para dar pelo menos um resumão? Eu acho que é até melhor falar pelo microfone. Esse silêncio me preocupa. Mas, enfim, vamos lá, eu mesmo respondo. O fluxo, como eu estava falando, é a combinação dos itens dos cabeçalhos desde a porta lá de entrada do switch até a camada de transporte, em que você faz a especificação do que o switch deve fazer com aquele pacote, né? E aí tem aquelas 4 opções lá que eu falei, né? Fazer o encaminhamento para o controlador, fazer o encaminhamento para portas específicas, na verdade são 5 opções. Fazer só manter o pacote sendo enviado para onde ele já ia mesmo, trocar os destinatários, né, enviar para um ou mais destinatários ali nas portas do switch, ou trocar itens do cabeçalho dele também, né? E aí a tabela de fluxos é o conjunto que cada switch vai ter dessas regras de fluxos que está ali definida, que o controlador vai definir,
E o equivalente à tabela de fluxos nos switches convencionais é a tabela MAC, em que ele vai cruzar ali os dados de VLAN, de MAC de origem e MAC de destino, para fazer encaminhamento para uma porta específica ali dentro dos switches, né? O OpenFlow ele vai atuar ali dentro do modelo TCP/IP na camada de rede, ele que vai fazer as definições de rotas, né, de como vai ser feito o encaminhamento de pacotes, e o controlador ele vai fazer toda essa gerência do que vai ser feito com cada pacote, enviando essas tabelas de rota, essas regras de rota para os switches e processando também os pacotes que não se enquadram em nenhuma das rotas, né? E fazer integração também com as aplicações que estão rodando dentro daquela rede ali, a partir da API. Falando mais especificamente do protocolo do OpenFlow, a gente vai ter ali basicamente 3 tipos de mensagem. Você tem a mensagem que sai do controller para o switch, que é para fazer o gerenciamento do switch, então ele vão ser mensagens ali de Keep Alive para saber se o switch ainda está disponível, vão ser mensagens desculpa, me perdi. Vão ser mensagens para iniciar a comunicação, né, entre o controlador e o switch, mais questões de gerenciamento. Você tem também as mensagens assíncronas, que é o switch que envia para o controlador, para tanto enviar aquelas métricas que estão ali, aquelas estatísticas que estão associadas ao controlador. Enfim, são informações que o switch vai enviar para o controlador, para que ele também consiga ter uma noção melhor de como é que está a rede, qual é o status da rede, se tem um dispositivo novo conectado, se algum dispositivo saiu, para que sejam atualizadas essas informações de rotas, e é sempre do switch para o controlador, e as mensagens simétricas que podem ser enviadas em qualquer uma das vias, e que vai estabelecer ali uma comunicação TCP para fazer uma troca de dados, e aí tem várias outras funções associadas ali a essas mensagens simétricas. Então, como eu estava falando, né, aquelas mensagens do controller to switch, ele pode inclusive perguntar quais são as capacidades que o switch tem, né, qual é o protocolo de OpenFlow que ele está utilizando, quantas portas ele tem, como que está a utilização de recursos dele, enfim, as especificações do switch em si, o controlador pode fazer essa pergunta, ele pode mandar mensagem de modify state, que é para adicionar, deletar ou modificar flows que já existem lá naquele switch. Ele pode pegar as informações das estatísticas, né, da tabela de flows, e várias outras informações mais específicas de portas ou de flows individuais, né, que é as mensagens de read state, e a de send packet, que é utilizada para o controlador quando ele faz a tomada de decisão sobre um pacote em específico, que ele devolve para o switch encaminhar para quem compete ali, né, para quem foi determinado que aquela mensagem seja enviada, tá? As mensagens assíncronas a principal que tem lá, implementada para o switch enviar para o controlador, é a do packet-in, que é quando o switch não consegue definir qual é a ação a ser tomada dentro dele e envia o pacote encapsulado dentro de um pacote para o controlador, tá? Ele envia também, cada flow ele tem um timeoutzinho ali, que pode ser definido pelo controlador, às vezes é uma rota temporária que você está definido ali, e para você não precisar entrar novamente lá para apagar, ele já é enviado com timeout, e aí o switch ele vai enviar para o controlador
uma mensagem quando um flow desses vencer, né, o prazo de um flow desses vencer. Tem o port status, que é as mudanças de configurações das portas, às vezes um dispositivo conectou, desconectou, ou trocou a velocidade de comunicação, não está mais gigabit Ethernet, passou a ser agora fast Ethernet. E também tem a mensagem de erro, que é quando acontece qualquer erro, ele informa para o controlador. Tá? E aí as mensagens simétricas, tem o hello, que é para iniciar a comunicação do switch com o controlador, e o echo, que é similar àquela do ICMP, que é para você verificar, que é como se fosse o ping, né, como a gente conhece, que é para verificar se os dois hosts estão ativos, né, tanto o switch quanto, pode ser de qualquer uma das partes, quanto o controlador está ativo, para verificar latência, largura de banda, se dependendo do quanto você fizer isso, dá para verificar o jitter também e várias outras métricas e saber se também tem uma conexão ativa, né? Se os dois nós estão iniciados, tá? Então, eu acho que a gente pode dar uma parada agora para tomar uma água, para fazer um café, e aí a gente volta em 15 minutos, que aí a gente vai pegar um pouco mais de prática agora, que eu vou mostrar para vocês uma simulação de como funcionam as regras, de como que isso vai se comportar lá no OpenFlow, utilizando o Mininet, que é o simulador. Esse material, verdade, eu vou enviar agora para vocês o link aqui. Deixa eu só achar a janela de novo. Mas tá, inclusive tem da aula seguinte, que está relacionada a esse material aqui. E da atividade prática também tem um roteirozinho, que é o que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá? Então vamos dar uns 15 minutinhos aí para tomar uma água, fazer um café. E aí a gente volta com a simulação de como vai funcionar isso, para ver no Wireshark, para ver como é que faz essas configurações no dentro do simulador Mininet, para ter uma questão mais prática também de como é que são feitas essas coisas. Beleza? Então, de 4 e 5 a gente volta. Ok.
Esqueci que estava compartilhando a tela. Sacanagem. Obrigado aí por avisar.
voltar lá, pessoal. Dar um tempinho para quem deu uma saída voltar também. Mas, bom, antes de ir para a prática de fato, ficou faltando só essa parte aqui, que a gente vai falar um pouco sobre como funciona a dinâmica, né? Todos esses conceitos trabalhando juntos, todos esses conceitos isolados que a gente passou trabalhando juntos. Mas antes de falar também sobre isso, vou falar um pouco sobre o Mininet, que é o simulador que a gente vai usar para fazer essa dinâmicazinha rápida hoje. E a ideia do Mininet ele é um simulador de rede de computadores, em que ele simula tanto os hosts, né, os dispositivos finais, como os switches, roteadores, parecido com o que é o Packet Tracer da Cisco, mas ele acaba dando uma versatilidade muito maior para você trabalhar aplicações em específico, para você rodar aplicações nessa simulação. Você consegue simular redes gigantes, com várias aplicações, com vários serviços, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E tudo você consegue fazer com programabilidade. Você faz seu scriptzinho ali e roda com uma praticidade bem maior do que em outros simuladores, como o caso do Packet Tracer e outros. Qual é o contra? Que não necessariamente vai ser um contra. Para quem não está tão habituado, é tudo linha de comando. Então, você não tem interface bonitinha, demonstrando como vai ser as coisas, então acaba também, às vezes, não sendo muito didático, mas a gente vai dar um jeito nessa parte da didática. E para conseguir o Mininet, eles já disponibilizam uma máquina virtual pronta, tanto para o VMware quanto para o VirtualBox, tá? Você consegue importar. Eles sempre fazem os releases lá, é tudo open source. Eles disponibilizam lá os releases para você baixar e importar dentro do seu computador normal. Eles pedem muito pouco recurso, acho que é 5 GB de armazenamento e 1 GB de memória RAM. Então, para quem já tem um computador razoável aí, já consegue rodar o Mininet. E você só tem que fazer algumas configuraçõezinhas que ele também passa no site oficial, aqui no mininet.org/download. Ele passa tanto as instruções de instalação, como também algumas dicas básicas de como utilizar e tal. E aí a gente vai utilizar esse simulador. Vocês podem trabalhar com ele depois, se quiserem, até no próprio TCC ou dentro da disciplina. Não sei se o Klaus vai chegar a utilizar, mas ele é bem interessante, tem uns recursos bem bons. E é tão prático quanto dá para ser. Então, é bem legal. Passado isso, vamos só entender como é que funciona essa dinâmica, né? No caso de uma rede normal, de uma rede legada, né, rede tradicional, quando você vai fazer uma requisição dentro da mesma rede, né, dentro do mesmo switch, uma requisição HTTP, como é o exemplo aqui do slide, você tem o cliente que envia o pacote para o switch vai fazer só o direcionamento desse pacote para a porta em que o servidor está, a partir lá da tabela MAC, quando ele compara o IP de destino com o MAC de destino, na verdade, o IP, dependendo de como a requisição vai ser construída, para fazer esse encaminhamento para a porta, e tanto a ida quanto a volta, se os dois estão dentro da mesma VLAN, isso está garantido já em camada 2, tá? E aí o handshake já vai ser feito automaticamente, sem nenhuma espera. No caso do OpenFlow, isso vai ser um pouco mais burocrático, vamos dizer, o que acaba, às vezes, gastando um pouco mais de tempo, mas dá como a gente já falou, né, dá uma controlabilidade maior da rede, porque você acaba tendo um controle muito maior, uma gerência muito maior de cada passo da comunicação dessa rede. Então, vamos considerar uma rede que ainda não transitou, não trafegou nenhum pacote, não tem nenhuma regra definida. Então,
você tem um host 1 fazendo a requisição HTTP para o host 4, e ele vai enviar o pacote SYN, né, do TCP para a porta 80, isso vai chegar no switch, o switch vai verificar lá e não tem nenhuma regra especificada para essa comunicação, para esse pacote. E aí ele vai enviar esse pacote para a controladora, para que a controladora faça análise desse pacote e consiga fazer a tomada de decisão. Nesse caso aqui, eu tinha falado que o switch ele envia o pacote completo para a controladora, mas ele também tem a opção de enviar só o cabeçalho, só os dados de cabeçalho para a controladora, para não estar fazendo tanto tráfego de pacotes tão pesado assim. Ele envia só o cabeçalho e grava lá com o buffer ID para quando vier a resposta da controladora, ele conseguir proceder o que for ter que fazer, descartar se tiver que descartar, encaminhar se tiver que encaminhar, enfim, tomar a ação que a controladora fizer. Então ele envia esse cabeçalho do pacote e grava lá um buffer ID e diz também o buffer ID para a controladora para, na resposta, ele saber o que fazer, tá? E aí a controladora vai mandar um packet out lá para o switch, né? Dizendo, para o buffer ID número 250, você vai fazer o encaminhamento desse pacote para a porta 4 do switch. E aí, além desse encaminhamento que ele vai fazer, né, dizer o que é que vai ser feito, ele vai mandar a regra para que aquilo lá seja permanente ou que passe mais um tempo, para que dure pelo menos enquanto aquela comunicação estiver acontecendo. Então, ele vai dizer, para aquele buffer ID, estou mandando essa regra que tem um timeout de 20 milissegundos entre um pacote e outro, então se passar mais do que esse tempo, ele vai deixar de valer, e se passar, a partir de agora, 60 milissegundos, essa regra vai deixar de valer, e aí ele diz a ação, né, ele encaminha para a porta 4, e dá a prioridade, que é para que isso fique lá na stack lá das regras da tabela de rotas, ou da tabela de regras, desculpa, tabela de fluxos, para que isso fique na sequência, para que você, inclusive, consiga fazer a gerência. Eu sei que tais pacotes passam mais, então eu coloco em cima da minha tabela, coloco com a prioridade mais alta, para que essa resposta seja mais rápido, não demore muito até que o switch tome essa decisão, tá? E aí o controlador vai enviar esses dois pacotes, né, o packet out e a modificação do flow, tá? E o switch vai fazer vai cadastrar aquele flow lá, né, aquele fluxo, e vai enviar o pacote para o host 4. Ainda na parte do three-way handshake, o switch, o host 4 vai mandar a mensagem de volta lá, né, o SYN-ACK, com porta de origem 80, né, que é como foi feito. E aí o switch ainda não tem a regra de como fazer, do que fazer com esse pacote de volta, ele só fez com a ida. Então ele vai fazer aquele mesmo processo, vai guardar o buffer ID, vai enviar o cabeçalho lá para a controladora vai enviar o flow para ser cadastrado no switch, e depois de cadastrado, o switch vai enviar o SYN-ACK para o host 1 para que a comunicação seja iniciada, né? E aí, a partir desse momento, toda a comunicação vai ser feita de maneira normal, sem que seja necessário novamente algum pacote ser enviado para a controladora, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte prática, utilizando o Mininet. Então, o Mininet, ele vai ser em cima da linha de comando, né? Antes disso, a gente vai rodar o Wireshark, que a gente vai capturar esses pacotes. E aí,
Na hora que eu dou o comando de Mininet, ele já faz várias configurações para a gente ali, o comando padrão do Mininet, né? Então, ele cria a rede ali, ele adiciona um host para ser o controlador, ele adiciona os hosts 1 e 2, que essa é a topologia padrão que o Mininet trabalha, adiciona um switch que vai fazer essa comunicação entre os hosts, e vai criar como se fosse fios, cabos realmente entre dois dispositivos físicos, né? Só que essa é a comunicação virtual, entre o host 1 e o switch 1, e o host 2 e o switch 1, tá? Vai fazer as configurações do host, do controller, e vai inicializar o switch. E aí vocês conseguem ver aqui as comunicações que foram feitas entre o switch e a controladora aqui. Então, eu já fiz o filtro aqui do OpenFlow, né? Então, você tem ali o hello, tem o request das features sendo enviado do controlador para o switch. Enfim, tem várias mensagens sendo trocadas aqui. E aí você tem as várias informações ali. No feature reply, por exemplo, você tem cada dispositivo que está conectado a cada porta. Então, porta 1 está o controlador, porta 2 está o host 1, porta 3 está o host 2, e por aí vai. E aí ele fica também fazendo o keep alive ali, para tanto saber se o outro nó está funcionando ainda, como também saber se questão de latência, de perda de pacotes, pegar as informações do status da rede também, da comunicação entre a controladora e o switch. Nesse momento, se eu der um comando aqui, eu posso pedir para o switch mostrar qual é a tabela de rotas que ele tem. Então, deixa eu só lembrar o comando aqui que faltou, mas acho que está aqui. Não tem nenhum flow cadastrado no switch 1. Então, se eu mandar pingar do host 1 para o host 2, está funcionando. Olha só que beleza. Mesmo sem regra. Da outra vez que eu fiz não tinha funcionado. Mas ele, inclusive, registrou outros pacotes aqui. Porque o controlador foi quem fez essa configuração automaticamente. Então, você vê aqui que o switch recebeu esse pacote e enviou encapsulado para a controladora. Está aqui, ó, dentro do pacote do OpenFlow. Tem as informações específicas do OpenFlow, mas ele também passa encapsulado todo o pacote, desde a camada Ethernet, que foi enviada do host 1 para a controladora, tá? Então, esse aqui foi uma comunicação ARP, então, todas aquelas comunicações iniciais que os hosts fazem, né, de fazer o ARP request, o ARP reply, tudo isso vai ser feito também dentro de uma rede que está utilizando o SDN, porque para um host, no final das contas, isso é tudo transparente. O host não sabe, o dispositivo que está lá na ponta conectado ao switch, ele não sabe se ele está conectado a um switch tradicional ou um switch legado, né, ou um switch que tem a parte de Software Defined Network ativado, né, configurado. Tudo isso para ele é transparente. Então, ele vai fazer toda aquela comunicação do ARP request, ARP reply, para depois, então, fazer o envio do pacote ICMP, né, do ping. E aí, toda essa configuração vai ser feita. Então, quando chegou o ARP request aqui, o host 1 fez o ARP request, e aí recebeu, o switch enviou
enviou esse pacote para a controladora fazer essa gerência. A controladora tomou a decisão, enviou o pacote de volta lá, e passa as informações, né, para dizer o que vai ser feito, que está aqui, ó, output to switch port 0. Então, ele vai enviar tanto o pacote encapsulado, quanto a ação que vai ser feita, tá? O próximo pacote que foi enviado também, como não tinha nenhuma regra no switch ainda, se manteve aquela máxima de não tem regra definida, eu envio para a controladora, então enviou novamente o primeiro pacote do host 2, do app Discover para a controladora fazer toda essa gerência, e a controladora também enviou para o switch todas as definições do OpenFlow de como deve ser feita a comunicação. Então, ele diz aqui, ó, quando veio da porta 2, saindo desse MAC, indo para esse MAC, dentro dessas VLANs, tem vários campos aqui de IP, de transporte, de aplicação, mas enfim, com essa origem e esse destino de IP, e sem a definição lá do protocolo que vem na sequência, você vai criar esse novo fluxo. Eu não estou conseguindo localizar aqui a ação a ser tomada, mas aparentemente é para fazer o envio do pacote lá para a porta específica, né, para a porta 0. Tá? E aí vai fazer novamente o encaminhamento do pacote e vai ter toda essa gerência para cada uma dos pacotes que ainda não está conhecido, né, para cada um dos fluxos. Então, você tem ali o app request e o app response de cada um dos nós, você tem e a parte de IP de origem e destino ali para cada um dos nós também, para que sejam feitas essas configurações. E, em teoria, quando eu olhar agora o dump, as regras não foram salvas, mas eu posso deixar especificado essa regra entre os nós, para que essa comunicação seja feita. Então, eu mando lá para o nó, né? Cada pacote que sair da porta 2, que entrar da porta 2 e for, vai ser diretamente encaminhado para a porta 1. Dessa forma, eu garanto que vai ter sempre uma comunicação, pacote sendo enviado da porta 2 para a porta 1. E eu teria que fazer aqui também invertido para que a comunicação funcione de maneira permanente, sem que seja feita a requisição lá ao servidor. Eu faço isso, e basicamente quando eu faço essas duas configurações aqui, em que eu só especificar quando o pacote vem da porta 2 e vai para 1, e quando eu já envio para 1, e quando vem da porta 1 eu já envio para 2, essa configuração aqui é como se eu estivesse plugando um cabo diretamente entre um computador e o outro, sem fazer nenhum tipo de filtro. É como se fosse uma comunicação ad hoc. E aí, se eu vou fazer, depois dessas configurações, o ping, você vê que não é feita mais nenhuma daquelas perguntas do switch para o servidor, de qual é a comunicação que eu vou, qual medida que eu vou tomar entre essas comunicações. E aí, deixa eu tentar deixar maior aqui essa fonte, que eu imagino que esteja sofrível para vocês. Eu só estou tomando uma surra para aumentar o tamanho da fonte daqui. Se alguém souber o atalho aí, deu certo. Mas aí, voltando para o momento em que eu havia definido as regras, você vê aqui que
na informação em que eu dei o dump flows, eu tenho a duração, né? Quanto tempo faz que eu defini aquela regra lá, e tem aqui as contagens, né? Quantos pacotes passaram por aquela regra na hora que eu defini? Não havia passado nenhum ainda, em nenhum dos dois casos, nem pacotes nem bytes. Se eu der esse mesmo comando agora, você vê que ele contou que 8 pacotes foram enviados, porque eu dei o ping 2 vezes, né? Então, passaram 8 pacotes de cada vez e 672 bytes de cada lado. Então, é dessa maneira com que a coisa funciona. Essa é só a parte introdutória de como isso funciona. Tem um universo gigante depois disso, mas, inclusive, só com isso você já consegue fazer bastante coisa com essas configurações simples, manuais, você consegue já restringir bastante. Por exemplo, na parte da minha dissertação do mestrado, eu nem precisei ir além disso para conseguir fazer o meu trabalho e, no meu caso da minha dissertação, eu consegui, por exemplo, bloquear dentro de uma rede doméstica, só fazendo essas definições simples de recursos de rede, consegui bloquear a operação da Mirai dentro de ambiente de laboratório. Então, eu acho que era mais isso por hoje mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário para fazer? Silêncio. Ficou alguma dúvida? Talvez não sei. E aí depois dessas dúvidas eu posso falar também um pouco com vocês sobre oportunidades de bolsas para participar de eventos do CGIBR, do NICBR, do Fórum de Governança da Internet da ONU, do LACNIC, enfim, de outras instituições que trabalham para manter a internet funcionando como ela funciona hoje. Enfim, a gente fala com mais detalhes depois, mas eu vi aqui que veio uma pergunta, um comentário do Breno e do Matheus falando que está tudo ok. A parte da Mirai tem do que eu fiz, já tem um artigo publicado do ano passado do WPIETF, deixa eu localizar aqui para compartilhar com vocês, em que eu faço as definições, mas dentro desse artigo a gente fala muito pouco de como foram definidas as regras de OpenFlow, mas vocês podem dar uma olhada pelo menos nos conceitos gerais. O artigo está disponível aqui e tem um que a gente está esperando a resposta de uma revista para ser publicado em setembro, tá? Em que a gente envia, nesses dois casos, uma proposta, como o Cláudio estava falando, de uma extensão ao RFC que já está publicada hoje, e essa proposta é que seja publicada também como RFC, para que seja utilizado nas redes domésticas, né? Mas, enfim, aproveitando o restinho de tempo que tem, o Cláudio, já me adiantando que o Cláudio sempre me pede para falar dessas coisas, deixa eu parar de transmitir aqui, mostrar minha cara feia para não ficar tão impessoal, mas, como o Cláudio estava falando, eu participo de alguns grupos de trabalho, de algumas linhas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao funcionamento da internet também, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político, de políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas para inclusão digital, para reforço da segurança, para regulamentação de segurança de IoT no Brasil. Tem várias coisas que a gente faz dentro de várias instituições, dentro de um tema relacionado chamado governança da internet. E aí tem instituições como o LACNIC,
que é a agência na América Latina e Caribe, que faz a distribuição de endereços IP para os sistemas autônomos, né, para as empresas, para as faculdades, para, enfim, para todo mundo que precisa de endereço IP, e que ajuda também em manter as configurações de BGP, de DNS, enfim, as boas práticas dos sistemas autônomos, das redes dentro da América Latina e Caribe. Tem o CGIBR e o NICBR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que fazem dentro do Brasil essa distribuição dos endereços IP e vendem os nomes de domínio, né, quem controla os nomes de domínio .br, que é o nome de domínio do Brasil, né? E esse pessoal, além dessa parte técnica, eles têm também cursos de capacitação que são ofertados gratuitamente. Inclusive, eles têm feito agora, durante o período da pandemia, aberto muito mais oportunidades de cursos de boas práticas para sistemas autônomos, de IPv6, todos de maneira online, com suporte ótimo. E já tem essa oportunidade que é muito bom para quem se interessa para as áreas de redes, mas eles também organizam o Fórum da Internet no Brasil, em que são levadas pautas de discussão da relação da internet e da sociedade, e aí vai ter tanto pautas estritamente técnicas, como pautas de segurança, como pautas de utilização ou NAT ou não, utilização ou não do NAT, o que a gente tem que fazer para o IPv6 funcionar melhor, como também pautas de privacidade, de construção de lei, de projetos de lei, enfim, e tem uma vasta área de discussão dentro desse Fórum de Governança da Internet no Brasil, né, Fórum da Internet no Brasil, na verdade. E ano passado, por exemplo, eu e o Cláudio participamos de uma mesa redonda em que a gente discutiu os impactos da segurança da internet das coisas no nosso dia a dia, como usuários finais, né? Como as brechas de segurança podem colocar nossa segurança física em risco se o dispositivo for vulnerável e atacado por alguém malicioso remotamente. E aí, o CGIBR, ele disponibiliza bolsas para que, obviamente, depois que a pandemia passar, né, em tempos nas CN, condições normais de temperatura e pressão, quando tem as reuniões presenciais, eles dão tanto um curso de capacitação para que a gente entenda melhor como é que essas discussões acontecem, quanto dão bolsas e ajudas de custo para que a gente participe desses eventos, para jovens de 18 a 25 anos. O próximo evento presencial vai ser aqui em Natal, como o Cláudio falou, eu moro aqui em Natal, muito possivelmente em 2022, porque agora não tem mais condição de ser presencial, vai ser remoto. E aí eles pagam passagem aérea, hospedagem, e dão uma ajuda de custo também, para que a gente participe desses eventos, como também do Fórum de Governança da Internet da ONU, que leva esse mesmo tipo de pauta, só que ao invés do contexto só nacional, do contexto mundial, dentro do guarda-chuva da ONU, em que você tem tanto grandes empresas, quanto representantes de Estado, quanto nós jovens, quanto pequenas empresas, grandes empresas, academia, comunidades técnicas, todo mundo sentando junto, literalmente. Várias vezes eu me vi sentado numa mesa conversando com representantes de Estado, com embaixadores de vários países, conversando sobre pautas específicas, sobre diversas pautas relacionadas à governança da internet. E não só essas instituições, como você tem também a ICANN, que é quem faz a nível mundial a distribuição de endereços IPs, mas também faz aquele controle lá da IANA, que é os números de protocolos, fazem toda essa gerência, e do DNS também. Eles que dizem, por exemplo, que os domínios que terminam com .br vão ser do Brasil, gerenciados pelo .br, que os domínios .globo vão ser gerenciados pela Globo, os .amazon pela Amazon, enfim. E toda essa diversidade, e fazem políticas também para que a gente consiga ter isso de maneira mais justa possível, com debates sobre propriedade intelectual, também debates técnicos de
o que a gente precisa fazer para o DNSSEC ser implementado e coisas assim, e eles também dão bolsas para participação. Acontecem 3 reuniões anuais da ICANN, e sempre alternadas nas 5 regiões do mundo que eles dividem, né? América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, África e a região da Ásia e Pacífico. Então, eles sempre alternam essas reuniões e eles dão bolsas para que a gente participe presencialmente. Então, por exemplo, eu já peguei 2 bolsas da ICANN, numa delas eu fui para o Panamá, para participar de uma reunião no Panamá, da ICANN, pelo programa NextGen, que é para jovens de 18 a 30 anos, e também por esse programa eu fui para o Japão, para uma reunião no Japão. E dentro dessas reuniões, por exemplo, eu sou envolvido na pauta de Universal Acceptance, que está relacionado com a parte de nomes de domínio e endereço de e-mail, para que as aplicações passem a aceitar, os websites, os resolvedores de DNS, o pessoal que vende domínio consiga aceitar tanto domínios com caracteres internacionalizados, como é o caso de, por exemplo, você pode ter um domínio todo em russo, todo em chinês, todo em... Eu posso ter um nome de e-mail, por exemplo, savio com acento, @ifrn.br, e eles... eu tenho me envolvido nessa pauta de trazer essa questão do multilingualismo para as aplicações hoje em dia, e tem todo um universo de discussão dentro dessas coisas, e tem bastante oportunidade. Eu posso pescar alguns links aqui de algumas bolsas que são dadas para jovens. Tem algumas bolsas que são de 18 a 25, tem outras de 18 a 30, tem outros que não existem faixa etária. Não sei como é que está a divisão aí das faixas etárias de vocês, mas eu consigo pescar. E além de tudo isso, hoje não tem mais bolsa, mas está se desenvolvendo o projeto de bolsas para jovens também, dentro do IETF, que é a organização que define os padrões a serem utilizados na internet, né? O que pelo menos sugere para que os fabricantes e desenvolvedores de aplicações se aprovem quem é que faz as RFCs. E aí eu tenho trabalhado também junto do IETF. A minha proposta de mestrado foi de uma nova, para que vire uma nova RFC, e a gente está trabalhando com isso também. E aí essas são pautas estritamente técnicas de otimização de protocolos, tem uma brecha no protocolo, tem talvez uma melhoria que eu possa fazer nesse protocolo aqui para que me dê essa nova funcionalidade dentro desse contexto. Você pode definir boas práticas da utilização de um conjunto de protocolos. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer também. É aberto para todo mundo, todos esses ambientes são abertos para todo mundo. Você não precisa pagar nada para participar das listas de e-mail, para discutir. Algumas instituições cobram inscrição para você participar dos eventos, mas todas ou quase todas têm bolsas que custeiam a sua ida, custeiam sua hospedagem, te dão uma ajuda de custo para você se manter durante esse evento e apresentar propostas suas, debater propostas dos outros e conhecer também, criar uma rede de contatos que vai te ajudar tanto nas suas propostas, quanto até em coisas além da governança da internet, academicamente, enfim. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Enquanto eu pesquiso aqui os links, pode mandar aí no chat ou falar no microfone. Sobre essa questão dos nomes de domínio, o pessoal utiliza para fazer domínios pequenos ou para expulsar o URL, né? Expulsar. Isso. Tem algumas preocupações em cima disso, dos caracteres internacionalizados e os novos nomes de domínio, em cima dos ataques homográficos.
que são os ataques que exploram, por exemplo, caracteres Unicode de outros alfabetos que não o latino, que parecem caracteres latinos, e que são utilizados para fazer phishing, por exemplo. Eu não entendi muito bem essa questão de domínio muito pequeno. Mas o pessoal tem explorado isso, mas a gente também já tem trabalhado e, assim, estão sendo definidas boas práticas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, por exemplo, a gente está tentando passar políticas para que quem vende domínio, como, por exemplo, no caso do .br, né, não misture conjuntos diferentes de caracteres. Então, por exemplo, dentro de alfabetos diferentes, né? Então, a gente está trabalhando aqui com o alfabeto latino com acentos. Então, se entra um caractere cirílico, que é o alfabeto lá da Rússia, em teoria, a gente tenta fazer com que o pessoal que vende os domínios, né, que registra os domínios, não permita que esse tipo de domínio seja registrado para evitar que seja feito ataques de phishing, né? Mas, a rigor, tanto nomes de domínio, você pode receber em e-mails, por exemplo, de alguém completamente em russo, ou com o endereço da pessoa completamente em russo, que não vai significar que aquilo é um ataque, tá? Inclusive, eu conheço representantes de Estado, empresários, que só se comunicam com o endereço de e-mail com um dos alfabetos indianos. E aí, se você não consegue implementar, obviamente ele é um militante do Universal Acceptance, então ele tem todo um contexto para utilizar isso, mas se o seu provedor de e-mail não considera esse tipo de coisa, você não tem como se comunicar com ele, e isso acaba forçando com que você faça uma pressão no seu provedor para que, pode ser, por exemplo, o Gmail, para que ele passe a aceitar essa comunicação com endereços de e-mail que são internacionalizados, né, com caracteres internacionais. Eu coloquei aqui no chat o link da bolsa da AICA, que é de 18 a 30 anos, tá? Do NextGen, que é o programa de bolsas que a primeira reunião tem que ser na América Latina. Deixa eu tentar ver agora. No momento não tem nenhuma bolsa aberta para a América Latina, só vai ter para a América do Norte 2 reuniões seguidas, inclusive, e para a Europa, mas sempre tem essa alternância dos locais, então se não a cada ano, mas a cada um ano sim e outro não, você vai ter uma reunião na América Latina em que você consegue se candidatar, e aí tem toda uma preparação para você entender como é que a ICANN funciona, entender quais são as pautas que são desenvolvidas dentro de cada uma das caixinhas da ICANN, que é um universo cheio de coisas, e eu estou há 4 anos dentro da ICANN, não consigo entender tudo. Você também tem da ICANN o Fellowship Program, que ele é mais focado para quem já é mais experiente ou quem passou da faixa etária dos 30 anos, que você tem uma exigência maior de entendimento e de contribuição para a comunidade da ICANN, para que você participe a primeira vez e se mantenha participando. E esse você tem a possibilidade de viajar para qualquer reunião, no caso, em qualquer região do mundo, né? Você tem o programa Youth Brasil, que é do CGIBR, e dá bolsas para que você participe tanto da reunião do Fórum da Internet no Brasil, quanto da reunião do Fórum da Internet, no caso, Fórum de Governança da Internet da América Latina e Caribe, quanto também do Fórum de Governança da Internet da ONU, tá? Da possibilidade de você participar em um ou 2 desses 3 eventos. No momento, devido à situação atual, o programa Youth, ele não está com bolsas abertas, e os últimos contemplados vão participar da próxima reunião presencial, mas possivelmente para o próximo ano já deve abrir, considerando que vai ter reunião presencial também, e aí tem toda uma seleção e um estudo de caso em que você tem uma imersão dentro do ambiente de discussão de governança da internet, para entender quais são as pautas e como se portar também, como funcionam as discussões, a interdisciplinaridade dentro da governança.
E também tem as bolsas da Internet Society, que é uma ONG que surgiu com a intenção de dar suporte ao funcionamento da internet. Então, inicialmente, a Internet Society ele financiava o funcionamento do IETF, eles financiam também projetos de inclusão digital pelo mundo inteiro, de redes comunitárias, e fazem também pesquisas para facilitar o desenvolvimento de políticas voltadas ao público. E eles também têm bolsas para jovens participar desses eventos, no caso, participar especificamente do IGF, né, que é o Fórum de Governança da Internet da ONU. Deixa eu procurar o link aqui. E tem o LACNIC, que é o pessoal que faz a gerência de IPs na América Latina e Caribe, que também dá bolsas, esses sem faixa etária. E o LACNIC se reúne 2 vezes ao ano, e em vários locais da América Latina também. Deixa eu ver aqui. Mas tem todos esses links aí. E aí vocês podem dar uma olhada. Eles sempre abrem, no caso, enquanto todas essas bolsas, enquanto a gente está em pandemia, a gente não está tendo reunião presencial, salvo algumas raras exceções, como é o caso do IGF, do IETF, que muito possivelmente vai ter reunião presencial, mas ainda praticamente sem programa de bolsas, então por hora não dá para contar com as viagens, mas dá para pelo menos se inteirar do que está se discutindo, de como as coisas estão acontecendo, para que numa próxima oportunidade de bolsas, ou até sem bolsas mesmo, você consegue contribuir sem gastar nenhum recurso a partir das listas de e-mail, se é alguma temática que lhe interessa, você consegue já se inteirar vendo pelo menos esse programa de bolsas e conhecendo as instituições. Eu acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário a fazer, tanto do que foi o conteúdo da aula, quanto dessa parte de governança da internet. Podem perguntar sem medo, tá? Boa. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se o Cláudio está disponível, se ele tem mais algum comentário para fazer. Legal, Breno. Sim, dos Unicode, o Breno postou aqui no chat uma lista dos Unicodes e dos domínios que tem hoje, Breno? Sim, de como isso deve ser adotado dentro dos nomes de domínio, né? Interessante, nunca tinha visto isso. Só que não sei até que ponto isso é oficial que eu digo, adotado pela ICANN, sabe? Porque todas essas coisas saquei. O pessoal utiliza para bypassar filtros do firewall. Saquei. Mas de qualquer maneira, esse tipo de coisa, a ICANN sempre tem, quando é algo para ser oficial, para ser tipo standard, a ICANN sempre tem alguma publicação, algum documento, por exemplo, no caso dos nomes de topo de domínio.
que é o que vem depois do último ponto, né? Como é o caso do ponto .br, do ponto .globo, ponto .amazon. A ICANN tem uma lista de todos os nomes de topo de domínio, né? Que a gente chama de TLD. Tem uma lista de todos os TLDs que são válidos, que é atualizada diariamente, e essa lista é oficial. Então, se você quer testar, eu não conheço esse nome de domínio, mas também não sei se ele é válido ou não, você consegue verificar lá nessa lista deles. Esse tipo de coisa. E eles também definem diretrizes para o tamanho da URL, o tamanho do nome do domínio, o tamanho da caixa da pessoa que vai utilizar o endereço de e-mail. Então, tem várias definições que já tem diretrizes, tanto da ICANN, quanto do IETF, quanto da W3C, que define esse tipo de coisa. E aí, não que eu esteja desaprovando essas ações das comunidades open source, mas esse é o tipo de coisa que, pelo menos no meu trabalho, tenta cobrir essas brechas que a comunidade open source já tem feito. Então, às vezes o pessoal até tem uma boa vontade, funciona para a maior parte dos casos, mas a gente quer fazer com que funcione para todo mundo e esteja de acordo com as diretrizes e que funcione direito e que não traga insegurança ou que não faça injustiça. Então, às vezes, você tem uma coisa dessa feita pela comunidade open source, mas você deixa uma parte do mundo inteira de fora por causa de uma definição que você talvez não conhecesse. Então, a ICANN também tem esse papel de ajudar nessas questões para fazer com que as coisas sejam bem justas. Eu acho que o Claudio ainda está na palestra. Então a gente ainda vai ter que enrolar por alguns minutinhos aqui. Você já tem acompanhado alguma coisa de perto, Breno? Alguma dessas discussões, além dessa... se você quiser ficar mais por dentro dessa questão dos nomes de domínio internacionalizados, não é exatamente uma bolsa, mas aqui tem bastante informação. Esse é o grupo de trabalho dentro da ICANN que trabalha com isso. E aí sempre está rolando publicações, pesquisas que são feitas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em 2019, uma equipe brasileira, fiz parte da equipe brasileira que fez essa pesquisa, que testou os 1.000 sites mais acessados do mundo, para os formulários dos 1.000 sites mais acessados do mundo, para verificar, por exemplo, se eu conseguia cadastrar um e-mail que terminaria com .amazon, por exemplo. Porque muitos sites imaginam que os nomes de domínio relacionados aos e-mails, ou enfim, nomes de domínio em geral, só podem ter até 3 caracteres depois do ponto. Então o pessoal bloqueia por esse tamanho. Ou ele não aceita um caractere internacionalizado na caixa de e-mail ou no nome de domínio. E aí a gente fez esse teste, deu uns resultados bem interessantes. Então, por exemplo, se eu tenho um dos resultados interessantes que a gente viu, a gente tem um e-mail usuário, arroba qualquer coisa, usuário com acento no A, arroba alguma coisa que já era de se esperar, deu a mesma aceitação do que um endereço em árabe que é escrito da direita para a esquerda. Então, tem algumas coisas nesse sentido também. E agora, nesse ano, a gente publicou, está para publicar, na verdade, já enviou, está só esperando ser publicado o documento, mas a gente fez um teste a gente fez um crawler do GitHub pegando dados de repositórios open source para ver como é que estava a questão das bibliotecas com essa questão da validação de nomes de domínio e endereço de e-mail. A gente fez para o Java e para o Python, e isso ajuda a gente a ter um norte de onde agir. A gente tem que chegar junto dessa comunidade aqui, dessa biblioteca, que tem uma validação de nome de domínio, de endereço de e-mail, que corrigindo essa questãozinha aqui dessa biblioteca, eu consigo melhorar a aceitação em todas as aplicações que usam ela. Isso dá um impacto de tantas aplicações
que vão passar a aceitar depois disso. Então tem algumas coisas bem interessantes, assim, bem específicas. E dentro desse tópico muito específico tem um universo muito grande de coisas que são feitas. Então dá para se divertir bastante dentro desse universo de Universal Acceptance e mais ainda de governança da internet. E nada do cloud. Pois é, não é nem um pouco fácil, Breno. E, em geral, essas coisas são feitas por equipes multidisciplinares. Então, dessas questões técnicas, você tem ali você tem linguistas trabalhando junto dessa galera, você tem ministro de telecomunicações também participando desse grupo de trabalho para ajudar, pegando pelo menos os dados que a gente dá para dizer, agora todos os sites do governo vão ter que ser só com caractere internacional para forçar com que as aplicações passem a utilizar, passem a aceitar esse tipo de coisa. Você tem o pessoal do direito ajudando a empresas, por exemplo, que querem forçar de alguma maneira isso passar a ser aceito. Dando diretrizes para que você consiga colocar no seu contrato a exigência de que isso seja implementado. Tem o pessoal dizendo, você passando essa informação para a sua equipe técnica, isso vai passar a ser melhor implementado e aceitar muito mais. Então, tem toda essa questão. Tem outras áreas que você tem psicólogos, tem enfermeiros, tem gente do direito, está em tudo, porque tudo, no final das contas, você acaba tendo que se resguardar de alguma maneira na lei. Então, tem muita gente do direito também dentro dessas discussões. E o mais legal de tudo é isso, porque você acaba tendo uma visão diferente também dos aspectos técnicos que a gente tem dentro da universidade. E a gente entende a técnica ali, mas às vezes não entende o porquê que foi feito de tal forma, por que não foi feito diferente, ou enfim, essa minha ação está gerando um impacto lá na ponta e a partir daí você passa a mudar essas questões. E voltando a falar do OpenFlow enquanto o Cláudio não volta, que no caso era o foco da aula, naquele material que eu passei, também tem os laboratórios para você fazer implementações mais complexas. Tem algumas outras coisinhas que dá para ver, em que ele passa para você implementar a controladora, dizer o que é que a controladora vai considerar como parâmetro na hora de avaliar alguma coisa. Não sei até que ponto o Cláudio vai usar isso, mas serve pelo menos de curiosidade para quem se interessa nessa área de programabilidade de redes, conseguir se aprofundar e pelo menos é um ponto de partida para entender melhor como é que a coisa funciona.
Valeu, Breno. Valeu, pessoal. Eu acho que o pessoal já está começando a sair porque está se aproximando da hora de finalizar. Então, muito obrigado também por participarem. Qualquer coisa, pode enviar e-mail para mim. Deixa eu colocar aqui no chat. Pode me enviar e-mail nesse endereço que eu mandei aí no chat. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tanto relacionada à aula quanto relacionada à governança da internet. Podem mandar aí e-mails para perguntar qualquer coisa. E muito obrigado e espero aparecer mais vezes por aqui e contribuir mais com vocês. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Valeu, brigadão. Valeu, Pedro. Valeu, Leonardo. Foi bem interessante esses cursos aí que você... Cursos não, essas oportunidades que você mostrou no final. Cara, sempre tem essas coisas e a gente acaba perdendo por não saber. Então, tem muito espaço para a gente trabalhar.